Olá, pessoal. Neste vídeo, eu vou mostrar como restaurar um banco de dados usando um arquivo .sql. Então, no vídeo anterior, vocês aprenderam a como fazer esse processo de restauração usando um arquivo .backup. Hoje nós vamos entender, né, como é esse processo usando o arquivo .sql, que geralmente é o disponível, né, aí na internet, por exemplo. Então, esse é um processo muito comum, né, quando nós queremos compartilhar bancos de dados, inclusive deixando esses bancos de dados disponíveis no GitHub. Então, para fazer esse exemplo, eu vou usar aqui um banco de dados chamado Northwind, tá? Então, se você digitar aqui GitHub Northwind, vai ser esse primeiro link que vai aparecer aqui. Então, se nós entrarmos aqui nesse GitHub, nós vamos verificar que tem aqui ó, um arquivo northwind.sql, tá vendo? Ó? Então, esse é um arquivo de banco de dados que está aqui na extensão SQL que nós vamos aprender a restaurar esse arquivo, esse banco, tá? Bom, então eu vou clicar aqui nesse SQL e ele vai abrir para mim essa tela, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Lá no nosso SGBD, então eu estou aqui com a interface do PGadmin, tá? Já me conectei ao meu SGBD aqui, estou usando a versão 17. Então, o primeiro ponto aqui é, nós vamos criar um banco de dados vazio, tá? Então, eu vou ver aqui em Database, botão direito, Create. Vou dar um nome para esse banco de dados, tá? Então, no caso aqui, eu vou manter o nome do banco original, então, Northwind, tá? Posso até colocar algum comentário aqui, como, por exemplo, da onde que veio, tá? Esse banco de dados, não tem problema aqui, tá bom? Então, eu vou dar um Save, ele vai criar para mim um banco de dados. Esse banco de dados aqui, que eu estou mostrando de exemplo para vocês, ele não é um banco de dados geográfico, tá? Ele não tem ponto, linha, polígono, tá? Ele é um banco de dados bem tradicional na internet para mostrar, né, uma modelagem e dados para o PostgreSQL, tá? Mas funcionaria da mesma forma se eu tivesse ali um banco de dados geográfico. Então, se fosse geográfico, eu teria que lembrar de vir aqui instalar a extensão do PostGIS primeiro, ok? Bom, mas nesse caso não é necessário. Então, o que nós vamos fazer? Nós nos conectamos a esse banco, eu vou abrir aqui um Query Tool, tá? E nós vamos agora, no nosso GitHub, nós vamos clicar nesse botãozinho aqui, ó, chamado Raw, tá? Quando nós fizermos isso, ele vai abrir aqui uma espécie, né, de um TXT, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar um Ctrl A, nós queremos copiar todo esse texto que está aqui. Então, Ctrl C, isso aqui na verdade é um script SQL, tá, pessoal? E aqui no nosso Query Tools nós vamos colar, tá? Então, veja que são quase 4.000 linhas de código aqui, tá? Então, nós vamos executar esse ponto SQL no nosso banco Northwind aqui, ó. Então, quando nós executarmos, ele vai fazer aqui todo o processo para nós, tá? Ele levou aí 637 milissegundos. Então, vamos atualizar aqui esse banco de dados e vamos observar que agora ele tem aqui todas as tabelas criadas, ó. Então, ele tem aqui um total de 14 tabelas, tá? Que são as tabelas que ele mostra aqui na modelagem conceitual desse banco de dados, tá? Então, se nós voltarmos aqui, ó, ele mostra as tabelas, ó, categorias, produtos, employees, orders, tá? Então, essas tabelas aqui foram criadas. E nós, por exemplo, podemos fazer uma consulta, né? Então, eu venho aqui em script e peço para ele selecionar, né, escrever o script de seleção dos dados nessa tabela, no caso aqui, shippers, tá? Então, quando eu executo, ó, eu vejo que essa é uma tabela que tem ali 6 linhas, né? Posso fazer isso, por exemplo, para outra tabela, tá? E vou consultando. Então veja que ele restaurou o nosso banco de dados aqui, ok? Então, esse é o processo, né, que nós executamos para fazer essa restauração. Então, nós precisamos ter esse arquivo, né, esse arquivo .sql. Então, aqui no caso, nós usamos um arquivo disponível no GitHub, ou você pode encontrar isso em outro local. Nós criamos, então, um banco de dados vazio e, em seguida, fizemos a restauração desse banco, tá?
e aí depois você pode manipular aí esse banco nos seus projetos. Ok, pessoal? Então, é isso.